Que a graça e a paz do nosso amado e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Estava pensando, quando preparava esse estudo, no que disse Paulo escrevendo ao jovem pastor Timóteo, que o Espírito diz expressamente que nos últimos dias seriam tempos trabalhosos, tempos penosos. E eu estava me perguntando, meu Deus, a nossa igreja está preparada para esses tempos, para esses momentos difíceis, penosos que vão vir sobre a humanidade, dita pelo Espírito Santo? Como estão os nossos adolescentes, pré-adolescentes, os nossos jovens, sobretudo? Como é que eles estão? Estão preparados? Porque vivemos um momento difícil. O mundo está angustiado, mas estimamos que ainda teremos momentos mais difíceis ainda. Por isso, fomos motivados a trabalhar no livro de Apocalipse. Esses estudos estão sendo ministrados ao vivo no templo da igreja. Estamos reduzidos a um grupo pequeno para as reuniões, então o vídeo vai dar a possibilidade para que outros irmãos possam acompanhar o que tem sido ministrado na igreja nesses dias. E você que está conosco, que não faz parte ainda de nenhuma comunidade ou faz parte de outra comunidade, seja bem-vindo também para estudar conosco. No final, caso deseje, deixe seu comentário, se lhe foi útil, se lhe abençoou, e compartilhe com outras pessoas também. Então, está preparado? Então vamos ao estudo. Para o nosso estudo, fazendo uma revisão do que falamos no estudo anterior. E justamente para que você continue entendendo o livro do Apocalipse. Nós falamos da nossa tristeza de algumas pessoas dizer, não estudo Apocalipse porque eu não entendo. Então, no estudo anterior, nós estabelecemos alguns princípios ou algumas informações que vai lhe ajudar, do tipo a autoria. Essa questão da autoria que eu também falei para você, acerca de dizer assim, quem é o autor da Bíblia? É Deus. Deus. Nós não podemos de forma nenhuma ficar imaginando que foi homem algum. Nenhuma profecia, eu deixei para você o texto de Pedro, quando ele diz, nenhuma profecia jamais foi produzida pela vontade humana, mas que homens santos, inspirados pelo Espírito Santo. Então, o autor da Bíblia é Deus. Então, quando alguém diz assim, a Bíblia foi escrita por homem, não corrija isso. O autor da Bíblia é Deus. Ele tinha interesse de se comunicar conosco, de se revelar à humanidade. E o fez através do verbo, da palavra, da Bíblia Sagrada e do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é o autor da Bíblia é Deus. Então você já sabe disso. Então, quando você pegar a Bíblia para ler, tenha certeza que você tem na mão, na sua mão, a palavra de Deus, ao seu alcance. É nela que a gente o conhece, ele se manifesta para nós. Nós falamos sobre isso. Agora dissemos assim, os homens foram instrumentos, foram vasos que Deus usou para fazer o registro sagrado para deixar para nós. Então, o instrumento usado no registro de Apocalipse foi João. João, o apóstolo. Nós conversamos sobre isso. Também quando foi escrito? Por volta do ano 97, 96. Esse foi o período que foi escrito o livro de João, você já foi informado. E que João estava ilhado, preso, exilado em Patmos, ali por ordem do Império Romano. Também conversamos sobre isso. A igreja, João, os apóstolos, eles se tornaram inimigo do Estado. Mas é o Estado que se tornou inimigo deles, porque a mensagem que a igreja já trazia naquela época contrariava o interesse dos maiorais e da grande parte da sociedade. Então eles se tornaram inimigos públicos. João, como os demais irmãos foram perseguidos, esse foi o contexto, e João foi exilado como um criminoso perigoso, jogado na ilha de Patmos, que era uma prisão para o Império Romano, que ele usava para botar homens perigosos, ali, criminosos ali. E João e mais alguns discípulos foram ali jogados também. Então, foi assim. E para quem foi escrito, nós também falamos, Apocalipse foi escrito para a igreja, para os servos do Senhor, para os servos, para nos informar. E aprendemos isso também. O que estaria acontecendo nesses últimos dias. Então, esse feedback. Então, o que devemos buscar quando estivermos lendo Apocalipse? Toda a promessa que o Senhor tem para a gente, tudo que Ele está preparando para nós, toda a recompensa que Ele tem para o justo. Nós vamos ver muitas outras coisas, mas quando a gente vai ler Apocalipse, olhe, busque esperança.
E você vai ver em todos os capítulos, nós vamos ver isso mais lá na frente. Como sempre, tem uma palavra de esperança para a igreja. Então, o livro de Apocalipse foi escrito para a igreja. Quando nós lemos, nós devemos nos sentir advertidos do que está acontecendo e por que está acontecendo, e nos preparar para o momento final, sabendo que o tempo já estará próximo quando essas coisas relatadas em Apocalipse estiverem acontecendo. Vai ser uma maravilha essa caminhada nossa pelo livro de Apocalipse. Então, essa é a recordação aí do que nós fizemos no estudo anterior. Hoje nós queremos focar o nosso pensamento ainda no capítulo 1. Vamos demorar muito, eu acho, para sair do capítulo 1. Sobre a soberania de Deus. Mas a soberania de Deus você vê em toda a Bíblia, especificamente em Apocalipse, aí você vai ver ela sempre. A soberania de Deus, o domínio de Deus. Ele tem o controle de tudo. Meus irmãos, nunca esqueça disso. Gosto muito do que o salmista diz. Uma vez falou Deus, duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Ele é o soberano, ele reina sobre tudo e sobre todos. Não adianta o diabo estar querendo reivindicar alguma coisa, porque soberano é Deus. Soberano é Deus. A igreja precisa estar muito consciente disso, muito. E em Apocalipse nós vemos a soberania de Deus sobre a igreja. Perceba as cartas ali dele escrevendo para a igreja. As cartas direcionadas às igrejas. Dele está passeando no meio das igrejas. Está ali passeando. Conhece tudo, sabe tudo. Conheço tuas obras. Eu estou vendo o que você está se fazendo. Estou vendo o que você está passando sobre vocês. Se corrijam. Para que eu não venha e tire de ti o candeeiro. Você vai ver isso. Ele é soberano. Ele tem os destinos da igreja em sua mão. Não vamos esquecer disso, não podemos esquecer disso. Ele é soberano. Então, nesse momento, já é uma palavra de esperança. Não há por que nós estarmos desesperados. Digo sempre na igreja, não haja com irresponsabilidade, tome todas as medidas possíveis sanitárias, orientada pelos especialistas. Nós fazemos isso na igreja também, reduzimos. Mas ele é soberano. Nada vai acontecer na minha vida, na sua vida, meu irmão, sem que Deus permita. Então eu não tenho nenhuma preocupação. Depois que nós aceitamos Jesus Cristo, ele é responsável por tudo que vem acontecer na nossa vida. Você crê nisso? Eu creio. Deus é soberano sobre a igreja. Ele tem todo o domínio sobre a igreja, todo o controle sobre a igreja. Vemos também que ele domina sobre tudo. Você vai ver sobre todos os mundos. Sobre todos os mundos o Senhor manda. Ele reina sobre todos os mundos. O mundo dos homens, o mundo dos animais, o clima, está tudo sob o controle dele. Os micro-organismos, que é visível ou invisível, está no controle de Deus. E você vai ver isso lendo em Apocalipse. Tem alguns momentos que ele vai autorizar alguns problemas para o planeta, mas ele vai dizer, olha, não toca nos meus escolhidos, nos que têm a minha marca. Ele vai dizer, não toque neles. Já pensou? Porque ele domina sobre tudo. Se o Senhor disser ao coronavírus, nem encoste em Evaldo, eles nem vêm, porque eles obedecem. As estrelas ouvem o chamado do Senhor. Ele chama todos pelo nome. É difícil você compreender isso, mas é assim, meu filho. É assim. Ele reina sobre todos os mundos, sobre o clima. Você vai ver ele tocando no mar, tocando no sol. Vai acontecer tudo isso, porque o clima está na mão dele. Já nos dias de Jesus Cristo, ele mostrou sobre isso. Tá? Andando sobre o mar, você viu isso? Acalmando o mar. O Senhor reina sobre tudo que existe, sobre tudo. Do Senhor é a terra e sua plenitude. Entende? O mundo, o mar, tudo que nele existe, pertence ao Senhor. Então nós vamos ver em Apocalipse a soberania de Deus, também sobre a sua palavra para fazer cumprir. Tudo está ali escrito. Como eu estou feliz. Eu disse na pequena reunião que tivemos esses dias, estou muito feliz. Eu estou achando que Jesus está muito perto de voltar. Já estou sentindo isso. Então, ele vela. Ele falou que voltaria. Quando ele percebeu os discípulos tristes, ele disse, não fiquem tristes. Não fiquem tristes. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus. Na casa do meu pai tem muitas moradas. E eu vou, mas voltarei outra vez para vos levar para mim mesmo. E ele disse, deu os sinais que estariam acontecendo no mundo, na igreja,
Ele deu os sinais que estariam acontecendo, sinais que mostrariam a proximidade do seu retorno. Então, ele vela pela sua palavra para cumprir. Então, quando a gente vê esses acontecimentos, não fique assustado, não se assuste. Você que é servo do Senhor, é o Senhor honrando a sua palavra, cumprindo o que ele disse que ia fazer, ok? Então, nós vemos em Apocalipse a soberania de Deus. Temos também em Apocalipse um grupo de bem-aventurados. Ah, como eu quero falar sobre isso. Os bem-aventurados. Estava aí, eu não assisto muitas coisas na televisão. Acho que se eu for na televisão ver esporte, nem telejornais assisto mais. Mas é impossível a gente não ficar sabendo do que está acontecendo. E eu vi aí em umas reportagens de que um certo ator, tal de Fiuk, em determinado momento lá na casa do Big Brother, conversando com outro, chorando, pedindo desculpa por ser homem, uma coisa assim estranha. Interessante que ele disse assim, esse trecho eu vi em alguns vídeos que reproduziram, nós somos privilegiados, nós somos héteros, brancos. Ah, esse mundo está meio doido, você não acha? A ideia de privilégio para eles é diferente. Eles é privilégio ser branco. Interessante que nenhuma minoria aí se manifestou contra a fala absurda desse camarada. Olha que fala preconceituosa. Olha que preconceito. Ser branco é privilégio? Quer dizer que os nossos irmãos morenos, negros, estão sem privilégios? Olha que coisa mais absurda. Quer dizer, que ser hétero é um privilégio? Olha que coisa mais absurda na cabeça. Também, na verdade, nem quem está ali naquela casa, nem quem perde tempo assistindo, não deve ter muita coisa na cabeça assistindo Big Brother. Mas ele, somos privilegiados, somos homens. Quer dizer que ser mulher não é privilégio? Quer dizer, está desfavorecida porque é mulher? Olha que coisa mais maluca. Mas esse é o conceito desse mundo. Para esse mundo, privilegiado, que eu vou botar aqui como sinônimo de bem-aventurado, feliz, que também é um significado da palavra bem-aventurado, para esse mundo, bem-aventurado é diferente. É diferente do de Deus. Para Deus, bem-aventurado é todo aquele que lê, todos os que ouvem palavras desta profecia, todos aqueles que guardam as coisas que estão nela escritas, porque o tempo está próximo. Para Deus, privilegiados são esses. Mas os privilegiados desse século é quem tem dinheiro, não é verdade? Ser privilégio é ter dinheiro. As pessoas fazem tudo para ter dinheiro. São os privilegiados, são os bem-aventurados desse mundo. E às vezes até alguns irmãos se perdem nisso, se afastam da fé por amar o presente século, ir atrás de dinheiro, compromete a sua vida, compromete a sua honra, compromete o seu testemunho, compromete o seu caminhar na fé. Porque acha que ter dinheiro é ter acesso, as portas se abrirem, é poder comprar pessoas, comprar objetos, comprar respeito, comprar até amor. Então, nesse mundo, privilegiado é quem tem dinheiro. Privilegiado nesse mundo é quem é popular. As pessoas brigam pelo like e dislike. O que eles não fazem? Já vi pessoas simular sequestro, simular briga. Eles pintam o set para ter visualizações, né? Para fazer isso, eu fico muito preocupado com isso. Eu, pessoalmente, digo, não quero essa popularidade, não quero esse aplauso do mundo. Foi por isso que demorei para fazer vídeo. Eu não quero isso, não estou preocupado com isso. A nossa preocupação é estar bem com Deus, é trazer a palavra do Senhor para a sua igreja, para o mundo, dizer o pensamento, o que é que Deus está achando, que a sua volta está próxima, que precisamos corrigir nossa vida. Nós não estamos atrás de visualizações. Mas as pessoas, em tese, na sua grande maioria, estão atrás de popularidade, ser conhecido, ser aplaudido. Esses são os bem-aventurados, né? Alguns acham assim, beleza, né? Nesse conceito de beleza também, tem a privilegiada é nascer bonito, nascer bonita. E as pessoas desesperadas também atrás do corpo perfeito, da beleza, se matam. Quantas pessoas morreram
pós-cirurgia, ou até na mesa de cirurgia estética, a gente olha para a pessoa antes, o que é que precisa essa mulher para mais fazer? Cirurgia é mulher bonita, mas não estão satisfeitos por causa da ditadura da beleza. Porque, para esse século, a aparência física conta. Interessante. Se Jesus viesse aqui hoje, no mesmo formato que veio anteriormente, seria desprezado. Porque, segundo o profeta Isaías, nós olhávamos para ele e não víamos beleza nenhuma que atraísse, para fazer caso, questão por ele. Mais privilegiado é ser bonito, é ser bonita no conceito do mundo. Olha o que é que diz a palavra em Provérbios para a mulher. E se aplica para todos. Que vã é a graça, de nada serve a formosura. Mas a mulher, mas o homem que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Então as pessoas às vezes se escravizam. Quantos distúrbios alimentar por conta disso? Quantos? Bulimia, e vai uma série de pessoas que estão morrendo por causa da ditadura da beleza. Porque é um privilégio na cabeça deles. O privilégio é fazer parte de uma família de sobrenome pesado, respeitado. Isso é o conceito na cabeça desse mundo, das pessoas lá fora. Então eles vivem aí se matando para ter dinheiro, para ter popularidade. Eu já... Alguns falaram, pastor, você precisa ver os vídeos dos irmãos da sua igreja. Eu digo, rapaz, eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para isso. Eu ficaria assustado. Eu digo, eu não acredito. Eu estou igual Agostinho, quando alguém falou assim, tem um discípulo teu mentindo. Eu prefiro acreditar que um boi está voando do que um discípulo meu mentindo. De que um servo do Senhor vai fazer qualquer coisa na rede se não for para abençoar outras vidas. Ou vai fazer para levar o evangelho ao escárnio, a se duvidar do evangelho. Eu não acredito, né? Mas dizem aí. Porque às vezes as pessoas fazem tudo. Vão no banheiro, quer estar postando, se expondo até, usando seus filhinhos, suas crianças. Então, vamos tomar cuidado, e muitas pessoas estão sendo vítimas de crime por causa disso, dessa exposição, dessa maluquice que está o mundo atual. Mas graças a Deus, o povo de Deus tem juízo e é orientado. Privilégio para a gente não é ter dinheiro, privilégio para a gente não é ser popular. Se o Senhor quiser dar dinheiro, Ele pode fazer isso, não tenho dúvida disso, não há problema nenhum. Temos muitos servos do Senhor na Bíblia que foram pessoas abençoadas, Abraão, Jó foram homens abençoados economicamente. Mas a maior riqueza deles não era essa, era a sua comunhão com Deus. Veja que quando Jó perdeu tudo, ele estava ali rente com o Senhor, diz, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, para o servo do Senhor, o Senhor pode até acontecer, e tem muitos servos abençoados, mas isso não é a maior riqueza deles. A maior riqueza é o relacionamento com Deus, popularidade pode até ser conhecido, mas ele não se guia, não faz da popularidade uma jaula, onde ele se prende e fique preocupado com isso e comprometa até a sua mensagem. Eu sempre digo, eu não presto para essas coisas. Quando eu vou estar com gente, eu digo, gente, ninguém espere que eu venha dizer o que você quer ouvir. O meu compromisso não é dizer o que você quer ouvir, mas o que entendo de Deus que você precisa ouvir. Nós somos escravos da beleza, embora a gente se cuide, queira estar bonito, mas isso não é prioridade. E participar de uma família, para que família mais honrosa do que fazer parte da família de Deus? Então, o privilégio desse século é esse que eu passei para você, para as pessoas de hoje, do mundo moderno, a sua grande maioria, ter dinheiro, popularidade, beleza e pertencer, ou nascer numa família, num berço de ouro, como diz. Mas para Deus não. Bem-aventurados são aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Pois, então, veja aí, ó. Para Deus, bem-aventurados são os que leem a palavra. É um privilégio, gente, é Deus falando com a gente. Você pensando que é pouca coisa, o Todo-Poderoso. Como é que eu posso menosprezar a Bíblia Sagrada? Vamos ver se eu creio. Se eu creio que é a palavra de Deus, é uma honra nós termos a palavra de Deus ao nosso alcance, perto de nós. Que privilégio! E alguns irmãos pegam a Bíblia e isolam. Quantas pessoas têm tempo que pegou na Bíblia para ler? Não há tempo. Tem tempo para as redes sociais, tem tempo para o lazer, tem tempo para o trabalho, tem tempo para tantas outras coisas, menos para ler a Bíblia. Meus irmãos, é uma bênção, é um privilégio
termos a palavra de Deus. Às vezes as pessoas se esmurram para estar perto do gestor, do prefeito, do governador, do presidente da República, seja ele lá qual for. O importante mesmo, o servo do Senhor valoriza é ouvir Deus. Ele não vai deixar de ouvir Deus para ouvir qualquer outra pessoa. Leia a palavra de Deus. É um privilégio. Não cometa esse absurdo contra o seu homem interior. Não cometa esse pecado contra o Senhor em desprezar a Bíblia Sagrada. Não cometa isso. É como se dissesse, não, a tua palavra não importa para mim. Jesus Cristo ordenou assim a um grupo de pessoas que acompanhava ele um certo tempo, disse assim, olha, examine as Escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, Jesus Cristo foi um homem que leu muito a Bíblia, que lia a Bíblia diariamente, que ensinou seus discípulos a ler a palavra. Entre uma refeição e a leitura da Bíblia, ele opta pela palavra. Você já notou? Lembra da investida do inimigo contra ele? Quando pede para ele transformar a pedra em pães, uma vez que ele estava alguns dias jejuando, e ele respondeu, nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então esse Jesus manda que a gente examine as Escrituras, não é aquela leitura superficial, não, examinar é estudar, é fazer o que você está fazendo agora, acompanhando-nos nesse estudo. Você deve estar com a sua Bíblia na mão, fazendo as anotações aí, a gente já coloca na tela para facilitar, para que você possa ir lá e conferir, ver se a coisa não é assim. Então examinar as Escrituras foi a ordem do Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurado é o homem que lê a palavra do Senhor. Olha, diferente de quem tem dinheiro, né? Para o Senhor é bem-aventurado os que leem. Bem-aventurado também são os que ouvem. Algumas pessoas não podem ler. As pessoas não podem ler. Às vezes tem problema de visão, outros não tiveram o prazer de estar na escola. Por alguns motivos, alguém não está podendo, está impedido de fazer a leitura. Mas bem-aventurado não é só os que leem, mas também os que ouvem a palavra do Senhor. Ouvir a palavra do Senhor. Ah, quantas vezes nós abdicamos, abrimos mão por conta de um cansaço de estar na casa do Pai. Uma coisa pedi ao Senhor, disse o salmista, e a buscarei para que eu possa habitar na casa do Senhor e aprender dele. O servo do Senhor ele tem alegria. Estamos impedidos agora de estarmos juntos, mas eu sei que tem alguns irmãos que sentem a saudade de estar na casa do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, e porque também é felizes que ouvem. Eu quero fazer uma colocação aí na questão do ouvir, porque a gente pode ver esse verbo aí e ver dois significados que ambos se aplicam. O primeiro é perceber o som pela audição, ouvir. Escutar é perceber o som pela audição. A outra é dar atenção e obedecer. Você vê que são sinônimos desse verbo e que tem ações diferentes. Perceber o som pela audição, escutar, é ouvir. Então, é um privilégio. E hoje nós temos tantos recursos. Você pode estar dirigindo, ali passando um MP3 ali da palavra de Deus. Você pode fazer isso, botar um fone e ficar ouvindo a palavra. Às vezes nós emprestamos os nossos ouvidos para ouvir tanta porcaria, tanta coisa ruim. Às vezes somos obrigados a ouvir tantas músicas ofensivas para uma família de moral, porque o vizinho, o carro na rua, a loja, umas músicas que é um atentado à moral, somos obrigados a ouvir. Precisamos descongestionar o nosso coração ouvindo a palavra. Ouvindo, feliz é aquele que ouve. Então você pode ouvir mesmo enquanto você está trabalhando. Você pode ouvir. Está ouvindo a palavra, você abre um aplicativo, você está sem tempo de ler, bota ali que ele vai ler para você. Não tem desculpas para que a gente possa usar para dizer que não ouviu a palavra do Senhor. E outro ouvir é dar atenção. Às vezes o pai briga com o filho, é um bom filho. Ele não diz nada. O pai chama atenção, o pai esculacha ele, fica ali calado. Ouvir, mas não dá atenção. Volta a fazer as mesmas coisas. Às vezes nos portamos assim, até ouvimos, mas a gente não dá atenção, não obedecemos. Entra por aqui, dizia minha mãe, entra por um ouvido e sai por outro. Não é? Então, ouvir, bem-aventurados os que ouvem, os que dão atenção. Peraí, o que é que o Senhor está falando? Eu vou para a igreja, aí eu fico
Vou usar um termo chulo aqui, viu? Perdão. Eu fico pistola. A gíria, pastor, tá todo avançadinho. Quando as pessoas vêm para a igreja, ficam irreverentes. Meu Deus! Fica atento. Veja quantas vezes o Escritor Sagrado vai repetir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. É a predisposição para ouvir. Quando você for a um culto, seja onde for, numa casa, na igreja, qualquer lugar, pare para ouvir, dá atenção, não deixe que nada venha interferir, roubar aquela semente que está sendo lançada ou está tentando colocar no seu coração. Bem-aventurado para Deus são os que ouvem a palavra do Senhor. Bem-aventurado também são os que guardam. É a prática. Aí já é a prática, não é pegar a Bíblia e botar na estante. É o que as pessoas que usam a sua Bíblia, a palavra do Senhor, como parâmetro, como luz, como lâmpada, como o salmista diz. Tua palavra é luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É pela palavra que eu me guio, é a tua palavra que direciona. Eu tenho trazido a tua palavra em meu coração para dizer o que devo fazer, as minhas escolhas, como eu devo me portar. Isso é guardar. É bem-aventurado, o homem é feliz, aquele que observa a palavra do Senhor. Quantas pessoas tolas, até que já conheceram a palavra, que hoje está no mundo penando, se afastaram de Deus, se afastaram do Senhor, deixaram de observar, deixaram de guardar a palavra do Senhor. Para o Senhor, para Deus, e aí a gente vem em Apocalipse, versículo 13. Muita coisa a gente tem falado nesse livro. Bem-aventurados os que guardam a palavra, os que põem em prática a palavra do Senhor. Nós somos chamados. Jesus Cristo vai dizer uma certa vez, logo no começo dos seus ensinos, que o homem prudente é aquele que constrói sua casa sobre a rocha, é aquele que ouve e põe em prática. Não adianta nós ouvirmos e não dar atenção, e não guardar, e não viver por ela. Então, bem-aventurados são aquelas pessoas que praticam a palavra do Senhor. Que coisa maravilhosa, né, meus irmãos? Você que está nos assistindo agora, como é diferente os caminhos de Deus para os caminhos dos homens, os pensamentos de Deus para os pensamentos dos homens. Não. Às vezes nós pensamos que privilegiado, como o Fiuk disse, é ser homem, é ser branco, é ter dinheiro. Que coisa mais ridícula, que coisa pequena, não? E quantos pensam assim como ele? Ele reflete o que a maioria da sociedade pensa. A nossa conduta diz, quando a gente faz tudo por dinheiro, a gente mostra que ter dinheiro é de ser privilegiado. É assim. Quando a gente faz tudo pela fama, considere isso. É porque a gente acha que privilegiado é quem é famoso. Como os nossos pensamentos são diferentes dos de Deus para Deus, e ele diz isso ali em Apocalipse. Bem-aventurados são os que ouvem, são os que guardam, são os que leem a palavra do Senhor. E ninguém pode impedir isso de você, ninguém pode tirar isso de você. Só você mesmo. Ninguém impede de você ler a Bíblia. Tem alguém impedido? Alguém pode impedir? Eles podem impedir da gente ir na igreja, né? Olha lá. Eles podem. O governo pode dizer assim, fica em casa. Mas eles não podem dizer, não leiam a Bíblia. Ninguém pode fazer isso. Ninguém tem esse poder de fazer isso. De impedir de que você leia a palavra, de que você ouça a palavra. Ninguém pode impedir. É decisão nossa, sua, pessoal. Entende? Então você é abençoado na visão de Deus se você quiser ou não. É uma escolha sua. É em ler a palavra, em ouvir a palavra, em guardar essa palavra em seu coração para não pecar contra o teu Deus, o nosso Deus. Se você chegou até aqui, que bom. Que bom, que maravilha você ter ficado conosco até aqui. Você já faz parte desse grupo de abençoados? Você já faz parte desse grupo? Você faz parte do grupo da família, do WhatsApp, você faz parte do grupo da igreja, você faz parte do grupo dos colegas de trabalho, do grupo da família, tantos outros grupos que botam a gente aí que a gente nem pediu para isso, mas colocam a gente. Você faz parte do grupo dos bem-aventurados que serão arrebatados? O tempo está próximo. Esse é o verdadeiro privilégio. Eu preciso dizer isso a Fiuk. Privilégio é fazer parte das pessoas que serão arrebatadas, que serão tomadas, tiradas desse mundo. Isso é ser bem-aventurado.
A morte biológica vai acontecer para todos. Teve um irmão pregando na igreja, eu achei engraçado, até hoje ele disse que leu uma pesquisa que 100% das pessoas morrem. É verdade. E vamos, todos nós. Se Cristo não vier antes, todos nós vamos partir daqui. Privilégio é fazer parte da igreja de Jesus. Privilégio é fazer parte do grupo que será arrebatado no dia que o Senhor dar a sua ordem, tocando a 7ª trombeta, a última trombeta. Então, meu querido, busque ser um bem-aventurado, um feliz na visão de Deus. E para Deus feliz, abençoados, privilegiados, bem-aventurados, são os que leem, são os que ouvem, são os que guardam a palavra do Senhor. Bem-aventurados são aqueles que fazem parte do corpo de Cristo e que estarão no grupo das pessoas que serão arrebatadas para estar com Ele no céu. Que o Senhor te abençoe, que Ele fale o que não conseguimos fortemente em seu coração. Até o próximo encontro, então. Que bom que você ficou até aqui conosco. Isso me mostra, não sei, para mim, que você tenha gostado. Se este vídeo abençoou sua vida, compartilhe. Quando nós recebemos algo de bom, uma bênção, nós queremos compartilhar com os nossos parentes, com os nossos irmãos na igreja, com os nossos amigos, colegas de trabalho, então você compartilha. Outra coisa que você pode fazer também é um comentário dizendo o que ele abençoou. Se você tem alguma dúvida, ficou alguma dúvida, você pode também colocar no final, ali nos comentários. Nós vamos ter o cuidado de poder ler e respondê-la. Outra coisa, deixe seu like ou dislike. O ruim é não fazer nada, é a indiferença. Mas o seu like, o seu joinha ou seu dislike também é um feedback para nós, ok? Então, mas participe. Então, vamos até o próximo vídeo. No próximo encontro, aguardo você. Que Deus nos abençoe.